Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com café. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, mas voltei para a faculdade, agora estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Dislexia com Café. Eu sou a Carol, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e uma adulta disléxica. Hoje o tema é profundo. Nós vamos falar sobre a solidão que muitos adultos disléxicos carregam em silêncio. E, Carol, muitos adultos chegam pra gente dizendo assim: aí eu sempre me senti diferente, aí eu sempre vi que tinha alguma coisa ali errado comigo, né? Mas a Exato. gente está aqui para dizer: você não está sozinho, não. É isso mesmo. Muitos adultos crescem sem o diagnóstico, como eu, como a Mônica, e aí interpretam as suas dificuldades como falhas pessoais. Então eles pensam que eles devem ser burros, né? Ou que eles não serviram, nunca serviram para estudar, ou senão, estudar não é comigo, né? Ou até mesmo a leitura não foi feita para mim. Ah, é verdade. Essa era a sensação mesmo. Mas essa solidão, ela não é imaginária. Os estudos eles mostram que o cérebro do disléxico ele trabalha muito mais para realizar as tarefas de leitura, de atenção, que leva àquela sensação de exaustão e de inadequação também, né? Há uma explicação bem clara que o excesso do estímulo, né, causa uma sobrecarga sensorial, levando à frustração, levando à irritabilidade, aquela sensação assim de travamento, sabe? Verdade. E o adulto sente exatamente isso, né? Um mundo barulhento, rápido, cheio de letras e o corpo reagindo com tensão, fadiga e muita ansiedade. Mas, Carol, tem uma ideia que é lindíssima que chama Embodied Cognition. Espero que eu tenha falado certinho. Que é um movimento neurologicamente relevante, especialmente para os disléxicos, né? Isso, porque o nosso pensamento está ligado ao corpo. Isso significa que aquela inquietação que você sente ou que você sentia, se você tiver já o diagnóstico, aquela necessidade de levantar, andar, mexer com as mãos, não é um defeito, é o seu cérebro pedindo ajuda para pensar. E quando tem muito barulho, luz forte, muitas informações, o disléxico Uhum. ele entra em fadiga cognitiva, que é uma exaustão mental. E ela derruba a memória, o foco e a motivação. Verdade. E muitos adultos acham que isso é preguiça, acham que não se esforça o suficiente, né? Quando na verdade é neurociência pura. Eu quero compartilhar uma história de um aluno de 45 anos. Ele dizia, Carol, eu sempre achei que tinha um cérebro quebrado, um cérebro estranho. Hoje eu entendo que era dislexia. E os disléxicos, eles apresentam uma fadiga cognitiva mais intensa depois da leitura. E isso não é imaginação, isso é fisiologia mesmo. Ou seja, não é você, né? Nunca foi você. É a sua neurologia pedindo um jeito certo de aprender. Mas existem estratégias fantásticas, né, que Hum. podem, que servem para os adultos disléxicos. Então, Sim, vamos a alguns exemplos. Movimentos rítmicos que melhoram o pensamento auditivo. Tarefas com movimento que reduzem a pressão de ficar ali sentado, né, e ajuda o foco. O sistema vestibular, que ajuda até na leitura, melhorando o rastreio visual. isso. E também ajuda, no processamento dessa leitura, né? Ouvindo, por isso que a gente fala que o audiolivro, Sim. ele traz essa interpretação do texto com muito mais rapidez. Então, você ouve,
né? Você lê com os ouvidos, processa muito mais rápido e interpreta muito mais rápido. Isso muda tudo, porque o adulto disléxico, ele aprende melhor com o corpo, com o som e com o espaço e também com a emoção. Então, assim, se você não consegue ficar muito tempo ali lendo, sentado, se você precisa caminhar enquanto está pensando, se perde o foco em ambiente que está muito cheio, né? Eu me identifico demais. Você Nossa, eu não também. está errado. Nós não estamos errados, né? Você está usando os canais certos para o seu cérebro. E o sono também, vamos falar do sono? O sono ele é crucial para consolidar a memória e reduzir a distração. E muitos adultos disléxicos, eles sofrem com noites agitadas, mente acelerada. Às vezes você acha que só o TDAH tem a mente acelerada, mas não, disléxico também. Dificuldade de desligar, de falar agora vou dar uma pausa, vou parar um pouco, uns 15 minutos para relaxar. Não consegue. E isso afeta diretamente a leitura, o foco e o humor. É verdade. Quem está se identificando, gente? Eu super me identifico. Cada item. E também vamos falar sobre energia, açúcar e o ritmo das refeições. Olha que interessante. Quem é disléxico sofre picos e quedas de energia com mais intensidade, porque o gasto cognitivo é maior. Ou seja, não é uma frescura. O seu cérebro realmente consome mais combustível. E ver a parte das estratégias que, sinceramente, eles deveriam ensinar para todo adulto disléxico. Elas são estratégias corporais, neurológicas e sensoriais que ajudam a regular o foco, reduzir a ansiedade e melhorar a leitura. Elas são simples, práticas e devem ser feitas tanto em casa como no trabalho. Então, vamos assim, destrinchar cada uma delas. A primeira é a box breathing, que é a respiração que acalma o cérebro. Então, ela acalma o sistema nervoso e melhora a clareza mental. Isso. Gente, isso aqui é uma joia. Para quem é adulto disléxico, antes de uma leitura muito difícil, um relatório, se você é um profissional, precisa escrever um relatório, ou um advogado, um médico, que precisa escrever textos mais elaborados, antes de escrever um e-mail, ou antes de você participar de uma reunião, faça esses 4 passos. Inspira por 4 segundos. Segura 4 segundos. Solta o ar em 4 segundos. Segura novamente em 4 segundos. E repete isso por 4 vezes. Essa respiração, ela cria uma estabilidade dentro do cérebro. Sabe aquela sensação de mente acelerada, das palavras embaralhadas, aquela pressão interna que a gente sente? Então, o box breathing, ele desliga, como se ele desligasse o modo pânico do cérebro e ativa o modo clareza. Então, é como se ele te desse assim, um reset no seu cérebro. E o número 2 chama Grudem 54321, que é para reduzir a ansiedade antes de ler e escrever. Ela vai reduzir a sobrecarga e traz mais foco aqui para o presente, para esse momento. Esse Uhum. é simples, mas ele é poderoso e funciona muito para quem tem ansiedade. Então, vamos fazer o Grudem 54321. Você vai olhar ao seu redor e identificar 5 coisas que você vê, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e um gosto que você lembra ou você sente. E o que isso faz? Ele tira você da tempestade interna, pensamentos, medo, vergonha, e te traz para o agora. E quando o adulto disléxico está no agora, a leitura flui muito melhor. Também temos os intervalos de movimento. Seu cérebro ele precisa disso.
Adultos disléxicos entram em fadiga cognitiva rapidamente e precisam alternar tarefas com pausas. Isso aqui é extremamente importante. Então, vem aqui com a gente, ó. O cérebro do disléxico, ele se cansa mais rápido, como eu falei antes, porque ele usa muito mais energia para decodificar as palavras, lembrar de instruções e manter o foco. E o que fazer? Vamos dar outra dica aqui de exercício para você. Trabalhe de 10 a 15 minutos. Depois, faça de 1 a 2 minutos movimentos, como levantar, andar pela casa, movimentar os ombros, puxar os braços, ó, alongar, alongar o pescoço, Deixa eu ler. abrir as mãos e dar alguns passos. Esses micromovimentos, eles renovam o fluxo sanguíneo. Aí eles reduzem a fadiga e acordam as áreas do cérebro responsável pela leitura e pela atenção. Isso aqui, gente, é ciência pura, não é frescura. Vamos para mais um, que é o ajuste sensorial do ambiente. O seu cérebro, ele sente tudo. Eu acho muito importante esse aqui. Ele fala como a luz, o ruído e as texturas, elas afetam o foco. Então, um adulto disléxico, ele é extremamente sensorial. Uma luz forte demais, muito barulho, uma bagunça visual, tudo isso está roubando a energia do cérebro. Então, vamos fazer algumas adaptações que ajudam muito? Então, vamos lá. Use uma luz mais suave. Trabalhe em um lugar mais organizado. Então, vamos arrumar o nosso ambiente de trabalho primeiro. Use fones de cancelamento de ruído. Eu até vi que a Carol comprou um fone, né? Eu Sensacional tenho de um, cancelamento de ruído, né? eu Eu estou tenho um, pensando em sim. comprar também. Eu gosto bastante, eu acho muito importante. Evite ambientes com eco. Coloque uma música leve, se isso te ajudar. A gente sabe que cada disléxico é um disléxico, né? Então, se te ajudar, uma música leve. Eu uso ruído marrom ao invés de música leve. Gosto muito do ruído marrom. Utilize objetos táteis para regular o toque. Então, uma pedrinha, aquela bolinha de apertar, né? Aqueles de regular toque. Ok. E quando o ambiente é mais gentil, o cérebro do disléxico rende mais. Esses exercícios que a gente trouxe para você é do curso que eu estou fazendo sobre coach para disléxicos. É um curso que chama Enrolled, é um curso americano dos Estados Unidos, então ele chama Enrolled Wells, que não sei nem se eu pronunciei bem, que fala sobre ser um instrutor para um disléxico, ser um coach para disléxicos. Então, ele traz vários exercícios práticos para resolver o seu problema ali na hora. E isso ajuda muito, tanto ao meu assistido disléxico quanto a mim, né? Que eu também sou disléxica. Então, quando o ambiente ele é mais gentil, mais fácil de ser organizado, como a Mônica falou aqui, o disléxico ele rende mais. E quando o sistema sensorial está equilibrado, o cérebro consegue processar leitura e linguagem muito melhor. Aqui a gente vai falar sobre o planejamento de energia, então a gente vai colocar a parte de como comer, como beber no horário certo. Porque energia baixa piora o foco, memória e motivação. Na verdade, Mônica? Não, é muito, gente, é muito verdade isso. E eu sinto muito isso na minha vida. Eu sempre senti, mas eu não achava que, né, eu achava que era frescura, vamos dizer assim, né? Mas não, gente. O curso que a Carol está fazendo, ele explica que o disléxico ele gasta mais energia. Então, uma energia baixa é igual uma leitura travada, né? Então, Sim. vamos dar dicas, estratégias, né? Nessa parte para vocês. Então, primeiro, não pule refeições. Eu acho, gente, eu acho isso essencial. Eu não pulo refeição. Eu me sinto muito mal se eu pulo refeição. E aí eu não consigo estudar, não consigo fazer a leitura.
Manter lanches de energia lenta. Então, castanhas, frutas e iogurtes. Evitar o açúcar antes das tarefas importantes. E o essencial para a nossa vida, né? Beber água regularmente. Muito Sim. importante beber água. Nossa, é impressionante mesmo. Como o corpo tem, quando o corpo tem combustível, o cérebro do disléxico funciona muito melhor, né? Quando está sem combustível, tudo trava. E é bem interessante porque eu gosto de fazer jejuns. E Uhum. quando eu faço o jejum, é o momento que eu tô com a mente mais clara, mais receptiva, onde eu consigo estudar com mais efetividade, eficácia, é muito interessante. E também quando eu faço coisa errada, tipo como muito doce, Uhum. não tenho foco, não tenho concentração, eu fico letárgica, eu tenho muito sono, eh, eu vejo isso claramente. Você conhece o seu corpo, né? Você conhece o que, quando você muda aí o seu dia a dia, você sabe que isso vai trazer prejuízos para você. Então, é muito interessante e isso é muito real. É verdade, E Carol. Deixa eu só falar uma fala. coisa que aconteceu. Eu tinha acabado de contar para Carol que ontem eu saí, comi, abusei da comida. Hoje eu já acordei não me sentindo bem. Eu não consegui fazer tudo que eu tinha planejado na minha manhã. Eu até consegui Uhum, malhar, mas assim, muito rapidamente tudo mais lento, tudo mais difícil, sim, né? É impressionante como faz diferença. E eu levei total. muito tempo para entender isso e colocar realmente assim a comida, né, boa, né, de uma forma saudável, não pular Sim. refeições, beber água, fazer exercício físico. Gente, a gente acha que não, mas faz uma diferença muito grande na nossa vida, muito, muito. Nossa, é verdade, total, total. Então, queridos disléxicos que estão aqui nos ouvindo, o seu corpo não é o seu inimigo. O seu corpo é a chave do seu aprendizado. E é super verdade, Carol, quando a gente consegue aprender a regular o nosso corpo, o seu cérebro abre portas que você nem Sim, imaginava que eram possíveis. sim, verdade. E se você é um adulto disléxico, diagnosticado ou não, se você se sente sozinho, cansado, envergonhado ou sem rumo, Se você sente que faz tanto, muito esforço, e mesmo assim parece que você não chega ao lugar que os outros chegam, né? sim, saiba que você pode aprender a ler com segurança, ter foco, ter concentração, reduzir a ansiedade, organizar a sua vida e ter sucesso no trabalho. Clique aqui, ó, no link abaixo e vem fazer parte da nossa comunidade de adultos disléxicos. Pessoas que transformaram a sua vida em 2024, em 2025, e agora chegou a sua vez de transformar a sua vida nesse 2026. Nós estamos te esperando aqui no Dislexia com Café. Você nunca estará sozinho. Nunca, nunca, gente. Muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo, a todo mundo que vai assistir esse podcast depois. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. O Spotify, lá no Spotify, podcast Dislexia com Café, você pode seguir o podcast. Vai lá, estão todos os episódios. Olha, tem muito conteúdo bom lá para vocês. E nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, Enfrentando a Dislexia da Carol e Sábios Disléxicos, meu. Isso mesmo. Um beijo, Mônica. Obrigada a todos por terem participado do podcast. A gente se vê sexta-feira que vem, sempre às 9 horas da manhã. Isso Tchau, mesmo. tchau. Até sexta.